Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 10 de agosto de 2026. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, a doutora dos interiores paulistas, desempregada, senhora Sandra Maia. Ai, gente, pois é. Pensa num dia de merda, mano. Começou com merda porque meu cachorro tá com diarreia e tá terminando com merda porque eu tô com ódio da internet. É só merda, um dia de merda. Justo, é isso aí. E, diretamente das terras recifenses, o menino pedalador, editores tops de podcasts, senhor Thiago Miro. Olá, isso aí. Também desempregado, né, mas fazendo meu bico PJ aí há 13 anos. Justo, é isso aí. E aí, meu povo, bora comentar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão principal, povo, aconteceu um monte de coisa essa semana? Aconteceu. A gente vai falar de tudo? Nem fudendo. Tem semana que a gente fica sem assunto, tem que inventar, improvisar, mas aí hoje já tem coisa demais, aconteceu muita coisa. Às vezes ainda dá pra gente fazer um apanhadinho na semana ali do que aconteceu e dar uma conversa bacana, né? Mas essa semana aconteceu coisa para um carvalho. Inclusive, nosso grupo interno, né, que as pessoas não têm acesso, recheado de link. Então, assim, possivelmente para os próximos episódios, links não vão faltar. Não, a primeira coisa aí que a Sandra vai abrir o programa, quando eu acordei assim, que eu olhei o grupo, mais de 100 mensagens. Nem fudendo, quando tiver no episódio eu ouço. Ai, justo, é isso aí. Então, justamente agora, para começar, a senhora Sandra Maia tem coisas para falar aí com relação a Maria da Penha, né? Tenho, mas antes de entrar no assunto, deixa eu só corrigir não, atualizar minha burrice do programa passado. Quando eu falei que os americanos tinham muito problema sexual ali, e que a gente estava ficando igual, que se a gente estava virando aquelas pessoas que colonizaram os Estados Unidos, o nome dos caras são puritanos, não é nem judeu, nem qualquer outro que vocês falaram? Nem colono, nem... Era os Amish? Os Amish, não tem nada a ver, gente, são os puritanos. Tá, justo. Mas enfim, só essa questão aí. Inclusive Dilene também, beijo Dilene. Dilene mandou mensagem pra mim hoje falando que nós somos burro pra caramba, porque nós não lembramos do Paulo Freire, esse episódio passado. Mas cara... Olha, Edilene, com todo respeito, se tem uma coisa que a gente não é inteligente, a gente tá aqui pra falar não monte de negar. merda. Não. Se tem uma coisa que eu não me disponho a ser, é inteligente. É inteligente, exatamente. Ela falou assim que nós somos tudo burro. Não, tô brincando, não falou que era burro. Tá? Ela falou, nossa, mas como é que vocês não lembraram de Paulo Freire? Eu falei, não lembramos, a gente tava falando de um assunto, de repente virou pra outro, ficou todo mundo perdido, que é um barata boa. Ninguém lembra de nada. Mas enfim. Eu sou péssimo com nomes, então assim, vocês vão me ver muito perguntando, não, aquele lá que faz isso, aquilo, e porque eu esqueço. Então assim, é uma terça-feira. Eu também esqueço, mas eu tô na menopausa. Eu sou muito ruim com o rosto, mas se eu vejo a pessoa uma vez assim, aí reencontro ela uma semana depois, eu não lembro, não reconheço a pessoa fala comigo, eu respondo, mas sem ter a menor ideia de onde é a pessoa. Com o rosto eu não sou ruim, mas com o nome, eu não gravo o nome de ninguém, nem dos meus clientes. Assim, às vezes quero falar eu lembro dos casos, dos clientes, o nome eu não lembro. Cara, eu sou bom pra lembrar de padrões, mas eu sou péssimo pra lembrar de nomes, eu sou péssimo pra lembrar de fisionomia, eu sou péssimo pra lembrar de datas. Por exemplo, eu só sei que dia 15 vai ser aniversário do Elmo, porque corresponde com o aniversário de uma pessoa que eu conheço. Só por isso. Então, desde já, eu deixo aqui meus parabéns para Elmo, nosso querido geógrafo. Parabéns, Elmo. Elmo tá grandão. Já era bonito, mas agora tá um espetáculo, filho. Tá querendo dominar o mundo, aquele menino. Mas, enfim, vamos lá ao assunto odioso da semana. Todo mundo viu que sábado foi decretada a prisão do ex-marido da Maria da Penha. Maria da Penha é quem dá o nome à nossa lei, que protege mulheres, crianças, idosos, enfim, né? Protege aí contra a violência doméstica. E você vai nos comentários, e aí hoje teve, se não me engano foi hoje, que teve audiência de custódia dele, foi mantida, prisão preventiva. E por que ele foi preso? Porque ele deu uma entrevista para a Record. E as chamadas, né, o Ministério Público, ele tinha
uma medida protetiva onde ele não poderia falar sobre o caso, né, publicamente. E ele deu uma entrevista para a Record. Então, pelas chamadas, o Ministério Público falou, olha, tem isso aqui. E o juiz falou assim, então grampeia. E grampeou e tá lá, tá preso. Esteja preso. E aí, você vai nos comentários, as pessoas estão fazendo uma salada, algumas de propósito, algumas porque não sabem a história, algumas porque acham que sabe da história e não sabe, algumas, eu já vi pessoa na maior boa vontade do mundo recomendando aquele documentário. Nossa né? Senhora. Que eu acho que, inclusive, essa nova medida protetiva que impede ele de falar sobre o assunto, acho que é depois desse documentário. Não tenho certeza, mas isso é achismo, mas eu acho que é. Eu acho que foi depois daquele documentário, ela deve ter pedido e a medida protetiva foi deferida. O fato é que existe uma medida protetiva que impede ele de falar sobre o assunto. Aí eu quero só explicar para vocês o seguinte, vamos começar explicando a medida protetiva. A medida protetiva, ela não é igual para todo mundo. Ela não é padrão. Cada medida protetiva ou cada medida judicial, ela é adequada àquele caso. Por exemplo, o Bolsonaro tem que cumprir medidas judiciais para ficar lá na casa dele, apodrecer em paz, ele tem que cumprir determinadas medidas judiciais. Apodrecer em paz é maravilhoso o termo. Já o João das Couves, que mora aí na sua rua, que você conhece a família dele, está preso, ele deve ter outras medidas judiciais que ele deve cumprir, né? Então, cada caso depende do crime, depende do réu, depende do perigo que cerca esse réu estar na rua. Alguns têm que usar tornozeleira, outros não. Alguns não podem usar aplicativo, outros podem. Alguns podem ir trabalhar, outros nem isso. Então, assim, cada medida protetiva, cada medida judicial, ela é feita de acordo com o caso concreto que o juiz está analisando. O caso concreto da Maria da Penha é esse. Ele não pode falar sobre o assunto. Por que ele não pode? Porque é liberdade de expressão. Ele continua caluniando ela. Ele continua colocando a vida dela e a vida das próprias filhas em risco, porque o que essa mulher recebe de ameaça na internet, ela está sob proteção da Secretaria de Direitos Humanos, você entendeu? Porque ela recebe ameaças, porque ele fala que ela é mentirosa, ele fala que o processo tem um monte de vício, ele fala que o processo é... Então, a pessoa continua cometendo crimes contra essa mulher, violência contra essa mulher, anos depois, quase 40 anos depois. Ele ainda está cometendo crime sobre essa mulher. É por isso, já vi uma pessoa falando hoje também que medida protetiva não pode ser eterna. Se há risco, ela vai ser eterna. Sim. Enquanto há risco, vai ser eterna. Então vamos começar por aí. Por que a medida está em voga? Porque ela ainda está viva, ele tentou matar ela 2 vezes, e ela ainda está viva, e ele continuou cometendo crime. Pode até não ser físico, mas é contra a honra dela, e colocando esta mulher em risco de ameaça via internet, via qualquer maluco que vá lá tentar fazer alguma coisa, porque a gente sabe que pode. E cada vez que ele vem a público falar que tudo aquilo é mentira, ele incita pessoas, ainda mais nesse mundo que nós vivemos, de recordes de feminicídios e violência contra a mulher. Então, esse é o ponto da medida protetiva. Segundo ponto que eu quero falar aqui. As pessoas estão comparando maçãs e bananas. Por que ele não pode falar, mas a Elise Matsunaga pode? Primeiro, eu tô cagando e andando porque a Elise Matsunaga tem a dizer. Não me interessa. Não me interessa o que assassinos falam, entendeu? Mas o caso é que, mal comparando, a Elise, ela não nega que ela matou o Marcos, como ele faz. E segundo... A Elisa, né? Elise é a do Bruno. Matsunaga. Elise é do Bruno. Elise Matsunaga, Elisa Samúdio. É isso mesmo, isso, tem razão. É Elise mesmo. A Elise, ela não nega que ela matou o Marcos, ela não nega, ela... cumpriu a pena dela, contribuiu para o processo, cumpriu a pena dela, enfim. E a fala dela, primeiro que ela não nega, e segundo que a fala dela não põe o Marcos em risco, porque o Marcos já está morto, entendeu? Não põe a vida dele em risco. Então também não dá para você comparar o que a Elise faz
com que o ex da Maria da Penha, que ele tem um nome estranho, eu não consigo guardar o nome dele na cabeça. Marco Antônio. Com que é Marco Antônio? Isso. Aí não, mas é que é Herede, não sei o nome dele, como é que é o nome dele, gente? Confesso que eu não sei. Herédia Viveiro, Marco Antônio Herédia Viveiros, aí sempre sai Herédia, ficou esse na minha cabeça. Então, aí não é a mesma coisa. Você poderia comparar ele, por exemplo, com se o Guilherme de Pádua ficasse por aí dando entrevista. Deu muitas entrevistas. Virou pastor. O Bruno, que tinha ido, e a gente lá pediu autógrafo para ele quando ele foi para um clube. Então, homens não estão sendo calados, inclusive os homicidas, inclusive os assassinos. Eles não estão sendo calados. Sim. Então você não me venha comparar bananas e maçãs. Não tem cabimento. E agora, explicado então o porquê da prisão deste homem, eu quero relembrar você sobre o que aconteceu com Maria da Penha, tá? Eu vou passar aqui pelos prazos mais interessantes, pelas questões mais interessantes aqui, que eu fiz um esquema aqui. Então, assim, ó, no final de maio, 29 de maio de 1983. Caralho, 83. Foi a primeira tentativa de homicídio. Ele atirou contra ela enquanto ela estava dormindo, atirou na coluna, atirou pelas costas e falou para todo mundo que a casa tinha sido invadida por ladrões que tinham atirado nela. E, inclusive, ele tinha um tiro de raspão no ombro e algumas escoriações ali, alguns ferimentos ali, que ele falou que ele tinha apanhado, entrado em luta corporal com o bandido. O bandido tinha, inclusive, pegado a arma dele e fugido com a arma dele e atirado nele com essa própria arma. Bom, isso foi em maio de 83. Uhum. Aí ela foi para o hospital, ficou paraplégica e voltou para casa. 4 meses depois de cirurgias, isso e aquilo, ele tentou matar ela de novo. Dessa vez eletrocutada no chuveiro. Mas nessa primeira tentativa ninguém tinha suspeitado que tinha sido ele. Não se fala, porque assim, o processo veio a público só. Eu imagino que por conta que mais para frente ela vai entrar na Comissão de Direitos Humanos, veio mais isso, porque geralmente esse tipo de processo não é público, né? Assim, essas coisas assim não estão muito públicas. E é um processo antigo, então tem muito pouca coisa na internet assim em relação a esses pequenos detalhes. Mas assim, ó, eu acho que, levando em conta o que a gente vê, principalmente quem gosta de podcasts de crimes reais, essas coisas assim, a polícia dos anos 80 era péssima. Não que hoje ela seja o suprassumo da polícia brasileira, mas os procedimentos que se tem hoje são muito melhores do que se tinha na década de 80. Sim, mas as questões das perícias que eu vou falar mais pra frente aí, quais são as perícias, quais são as questões, não tem muito a ver com tecnologia. São questões da vida toda, de investigação da vida toda. Mas é procedimento. Tudo é uma questão de procedimento. Então, vamos para frente. Desde essa primeira tentativa que o Thiago perguntou, já começou a investigação, porque afinal, uma pessoa quase morreu e a outra, seriam 2 tentativas ali. Ainda que fosse verdade o que ele estava dizendo, seriam 2 tentativas de homicídio. É óbvio que a polícia começou a investigar. Talvez não como homicídio dele para ela, mas como 2 tentativas de homicídio, invasão, tentativa de roubo, latrocínio, enfim, começou a investigar ali. 4 meses depois, ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. E aí, isso foi a eletrocução foi 4 meses depois. Foi ainda em 83. Aí, em junho de 83, já sai o laudo do Instituto. Então, veja, final de maio foi a primeira tentativa e já em junho de 83 já teve o laudo do Instituto. Então, sim, foi começado desde lá, porque a segunda foi 4 meses depois. Então, já tinha esse laudo que tinha sido em junho. Sobre a cena do crime. Aí, o que acontece quando eles vão analisar a cena do crime? Por isso que eu falo para você que a investigação foi feita como sempre é feita. Ele alega que invadiram a casa, que ela estava dormindo, deram um tiro nela, ele entrou em luta corporal, levou um tiro também, levou uns tabefes, levou um tiro também, e os caras fugiram, inclusive, com o revólver dele. Um revólver, preste atenção nesse detalhe, com o revólver dele. Aí, então, só que assim, a perícia não constatou porta arrebentada, não tinha porta arrebentada, nem janela, nem pegadas, porque quando você vai arrombar uma porta ou uma janela,
ou você usa ferramenta, que é muito fácil de ver com ferramenta, ou você usa o pé, né? Ou você usa alguma coisa para bater, então amassa, arranha, ou fica a marca de pegada do seu pé. Não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa, não tinha, nem portas, nem janelas, nem nada. Esse foi um primeiro indício. Segundo, os médicos laudaram os ferimentos dele como auto-infligidos. Ah, Sandra, mas dá para saber? Dá. Porque ferimentos auto-infligidos tem uma coisa que você não consegue controlar, que é que a gente chama de... Eu adorava as aulas de medicina legal, até hoje eu gosto disso. A gente chama de lesão... Olha, só porque eu ia falar, eu esqueci. Quando a pessoa fica na dúvida, hesitação. Lesão de hesitação. Então a pessoa corta porque ela vai testando a dor. Ninguém tem coragem de chegar a se esfaquear de uma vez, você entendeu? Ninguém. A pessoa vai testando. Então, geralmente tem pequenos cortes ali, são sinais de hesitação, que o médico olha e sabe, isso daqui foi auto-infligido. Então, sim, os médicos laudaram como se os ferimentos dele fossem auto-infligidos. Então, aí foram ver as filhas falaram, usam muito uma entrevista dela falando que ele não batia nela, que ele não agredia ela, me parece que tem essa entrevista, eu nunca vi. Mas assim, gente, a violência física prévia, ela não é necessária. Quando uma pessoa a pessoa pode, inclusive, até te agradar muito mais quando ela tá indo na intenção de te matar por alguma questão, não significa nada. O fato dele nunca ter levantado, porque as filhas falaram que ele sempre foi agressivo. E você não precisa ser agressivo só fisicamente, você pode ser verbalmente, você pode ser um cara escroto pra caramba, enfim. Ainda que ela tenha falado isso, que eu não sei se ela falou mesmo, o fato é que isso não importa. Mas as filhas dela e as empregadas falaram que... Aí ele fala que ele não tinha arma, só que daí ele fala que o ladrão levou uma arma dele, que era um revólver, e depois foi encontrado uma espingarda. E as funcionárias da casa, as empregadas domésticas da casa, falaram que ele tinha uma espingarda. E que essa espingarda depois foi encontrada e foi comprovada que é a arma que atirou nas costas da Maria da Penha. Enfim, aí ele só foi julgar, aí juntou todos os testemunhos, a vizinhança foi ouvida e falou que não se ouviu nada de gente entrando, de barulho sabe, de gente correndo. Você imagina, para um minuto para imaginar, à noite, pessoas, bandidos, invadem a casa do teu vizinho, dão 2 tiros lá dentro, porque pelo menos 2, né, porque um pegou nela, o outro no ombro dele, de raspão, então foram pelo menos 2 tiros, uma briga lá dentro, que ele supostamente estava tentando defender, uma gritaria sem fim, um estrondo absurdo, gente correndo para tudo que é lado e você não ouve nada. Os vizinhos disseram, não ouvimos nada desse tropé aí na casa, não teve. Provavelmente ouviram os tiros, mas não esse corre, você entendeu? Não essa coisa toda. E aí foram pegando as mentiras dele, você entendeu? Sobre como foi a eletrocução, eu não achei como foi, mas falaram que foi através de uma eletrocução programada pelos tubos. Mas aí, gente, eu não entendo, eu não sei nem trocar lâmpada direito. Então eu não vou querer me aprofundar nisso aqui, mas teve também uma outra em relação à eletrocução. Então veja, em 84 aí a investigação já está nesse ponto aí. Ouvido a empregada doméstica, ouviram os vizinhos, aí tinha os laudos médicos, e tinha essas contradições dele, né? Aí ainda em 84, o Ministério Público, em setembro aí de 84, aliás, a investigação ficou pronta em 84. De junho a fevereiro de 84 foi feita a investigação. Aí, em setembro de 84, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público oferece, então, a denúncia de homicídio, de tentativa de homicídio para ele, para júri, em 84. Foi bem rápido até, a investigação foi de junho a fevereiro, de junho de 83, um mês depois do caso, até fevereiro de 84, e em setembro o Ministério Público já está oferecendo a denúncia contra ele pela tentativa de 2 homicídios. Mas... para você ver, ele só vai efetivamente a júri em 1991. Ele vai a júri 7 anos depois. 7 anos depois. Em 1991, ele vai a júri e ele toma ali 15 anos de prisão.
que foi diminuído para 10 por ausência de antecedentes. Aí começa o martírio, que a defesa começa a recorrer, e recorre para cá, e recorre para lá, e recorre para isso, e aquilo, aquele outro, e recorre para... Anulou-se o júri por um detalhe técnico formal lá, mandou voltar o júri e refazer. Na época, esse caso já tinha ganho proporção nacional, já era famoso? Não, até onde eu saiba, não. Porque não é por aí que ele vai, não é por causa desse caso que ele vai, é pela Corte de Direitos Humanos que ele vai ficar famoso. Não. Porque aí é mais pra frente, aí que vai acontecer o negócio. Aí, esse júri, então, primeiro, que ele foi condenado, vai ser anulado por uma questão técnica ali, um vício formal, alguma coisa assim, manda voltar o júri e refazer. Aí isso em 91, o primeiro júri dele. Aí ele só vai para o segundo júri em 1996. Nossa. Veja, Mais 5 anos. ele tentou aí. matar ela em 1983. Nós já estamos aqui... E nesse período todo ele estava em liberdade, aguardando. Todo em liberdade. Tudo ali, feliz, livre, leve e solto, né? Aí, em 1996, então, acontece o segundo júri dele. E ele é condenado aí a menos tempo. Ele é condenado a 10 anos e 6 meses. E aí, dá-lhe recurso, dá-lhe recurso, dá-lhe recurso, dá-lhe recurso. O crime de homicídio, ele prescreve em 20 anos. Tanto que, acho que todo mundo que acompanha podcast acompanhou o caso Evandro e viu que o Ivan até chegou a comentar, mesmo que hoje se descobrisse quem matou o Evandro, não se podia fazer nada com ele, porque esse caso já prescreveu há muito tempo. Uma coisa que eu sou contra, porque eu acho que o crime deve começar a contagem de prescrição, no Brasil começa do fato, mas eu acho que devia começar a prescrição só quando se conhece o autor, quando se sabe quem matou, aí começa a contar. Agora, do fato, que demora 20 anos para conhecer quem foi que matou. Um assassinato nem deveria prescrever, né? Nem deveria prescrever, porque, por exemplo, hoje nós temos DNA, nós temos um monte de tecnologia que há 20, 30 anos atrás a gente não teria, a gente poderia descobrir, sabe, de repente, mas enfim, aqui no Brasil não é assim. Então põe reparo. Em 1983 acontece o fato. Ele vai a segundo júri em 96, 13 anos depois. Então, vê o tempo correndo aí. E o tempo tá correndo, e o tempo tá correndo. Aí, quando ela, em 96, vai pro segundo júri, 13 anos depois. E aí começa de novo os recursos. Dá-lhe recurso, dá-lhe recurso. Com ela vendo que o negócio ia feder e ele ia ficar sem punição, em 1998, 15 anos depois, então, ela, junto com a CEGIL e a CLADEM, apresentam, então, uma petição para a CID, que é a Comissão Internacional de Direitos Humanos, e para a OEA. Oi, tudo bom? Com licença aqui um minutinho, deixa eu só corrigir minha fala. Eu vou falar agora explicar o tema aí sobre Maria da Penha, e por algumas vezes eu vou falar Comissão Internacional de Direitos Humanos, por motivos sou distraída. A sigla CID diz respeito à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá bom? Então, fica aí a correção. Beijo, tchau. Não contra ele, mas contra o Estado brasileiro, contra o Brasil, dizendo o seguinte: o Brasil, fazendo as coisas do jeito que ele faz, ele tá passando a mão na cabeça de homem que mata mulher. Porque olha o tempo que isso aqui tá sem julgar. Olha como isso aqui tá se esticando. E eu não vejo justiça. E nada acontece, feijoada. E aí, a CID e a OEA julgam procedente o pedido da Maria da Penha, falando: olha, Brasil, vocês estão condenados aí, porque realmente isso aí é um absurdo. E, aliás, porque quando você assina um tratado, você como país, né? Você assina um tratado, aquele tratado é lei dentro do seu território. Ele é lei. Ele não é que você pode ou não cumprir. Não, você é obrigado a cumprir. E aí ele fala, inclusive, você não está cumprindo porque você não tem lei que proteja as mulheres desse tipo de violência doméstica aqui. Não só você não previne, como você não julga, como você não condena, como você não responsabiliza, entendeu? Então, Brasil, tu tome jeito. E aí, então, isso em 98. Aí é condenado em 2001, sai o relatório 54/2001 da CID, responsabilizando o Brasil por negligência e omissão perante a violência doméstica e recomenda a criação de legislação específica de proteção às mulheres. Foi por causa deste pedido da Maria da Penha. Aí, lembra que o segundo júri dele é de 96. Aí, em 2002,
ele é preso. Em 2002. 19 anos. Faltando poucos meses para prescrever. Aí ele é preso. E aí ele é preso e fica 2 anos na cadeia. E já sai. Fica 2 anos e já sai. E aí, então, é criada, por conta do processo na CID, por conta da determinação da CID, da Comissão Internacional de Direitos Humanos, é criada, então, aqui dentro do Brasil, a lei de violência doméstica, né, que nós temos hoje, que foi apelidada, ela é a Lei 11.340 de 2006, que levou, então, o nome desta mulher, por isso que eu falei pro Thiago, não era visível, tornou-se visível após isso, né? Que é a lei batizada com o nome dela, porque foi ela que entrou na CID, foi ela que passou por tudo isso, e é um caso emblemático, mano, quase 20 anos para julgar um cara, isso é impensável, sabe? Então, aí criou-se, então, por determinação da CID, a Lei 11.340, que é a que a gente apelidou de Maria da Penha. E essa lei, que foi criada lá em 2006, ela vem sendo atualizada conforme, agora, por exemplo, foi esse ano, foi criado o crime de vicaricídio, que é quando pais, inclusive ontem aconteceu isso, pais matam os filhos para atingir a ex-esposa, né? Foi criado que... Então, essa lei ela vem sendo atualizada conforme o mundo também se modifica ali, também né, coisas são aceitas ou não são aceitas mais, crimes aumentam ou diminuem, enfim, ela vai se adequando à realidade, né, como todas as leis fazem. E aí, as pessoas, então, hoje em dia a gente tem a medida protetiva e tudo mais. Esse é o caso, então, da Maria da Penha, do porquê a gente tem a lei e do porquê ele foi preso, né? Porque como ela está viva ainda, ninguém sabe, você garante que ele não vai lá tentar matar ela? Você garante que ele não vai pagar para ninguém fazer? Você garante que um maluco desses red pill do cacete que anda por aí hoje em dia não vai escutar tudo que esse homem falar e vai lá matar essa mulher em nome dos machos e tudo mais? Então, assim, a justiça tem que proteger ela, né? E outra, é a mesma questão do Bolsonaro. Ele sabia que ele não podia, foi fazer por quê? Foi fazer por quê? Ele ainda tá vivendo lá ele tá achando que a gente tá em 1983, quando nada acontecia feijoada. Não é, ainda é um pouco, mas não é tanto assim também. A bagunça não tá tanto assim também, você entendeu? Aí trouxeram pra mim o negócio porque a arma que matou ela, que tentou matar ela, supostamente foi vendida pela Taurus 2 meses depois. Primeiro, em 1983, as notas fiscais, porque diz que a Taurus falou que a nota fiscal do tal do revólver 38 foi expedida só 2 meses depois do tiro que ela levou. Então, que seria impossível. Só que assim, primeiro, ela não foi atingida com um 38, ela foi atingida com uma espingarda, e a espingarda foi achada, e a espingarda era dele, apesar dele ter falado que ele não tinha arma. Aí, de repente, ele tem 2, tem uma espingarda e um 38 que foi levado. Então, assim, já fica por aí. Segundo, as pessoas estão muito acostumadas com... As pessoas estão acostumadas a viver num mundo e olham para trás com um olhar deste mundo. Sim. Então, a gente não pode ser assim. Em 1983, ou mesmo agora, se a Taurus for buscar agora, os registros delas são de 1983, as notas fiscais eram feitas à mão e elas demoravam para ser feitas, porque assim, tinha muito balacobaco mesmo. Então, assim, eu vou vender umas aqui sem nota fiscal, vou fazer umas de outra. Eu vou atualizar agora, eu vendi lá atrás, mas eu vou atualizar agora, porque daí eu vou pagar o valor do imposto sobre a nota fiscal só agora que o caixa está maior. Então, assim, tinha muito disso. Você não pode levar isso em consideração. Segundo, se ele mesmo fala que a arma foi vendida 2 meses depois, como é que ele foi atingido no ombro 2 meses antes com essa arma? Sim. É assim, é um rolo. Então, você vê que o cara não sustenta a própria versão. E aí vem, mas ele tem direito de falar. Não, ele não tem. Não, ele não tem direito de falar. Ele não tem. Tem direito de contar a versão dele. Ele contou a versão dele, junto com advogados, em 2 júris, condenado nos 2. Ele contou a versão dele. Ele tá exausto de contar a versão dele. Todo mundo já ouviu a versão Exatamente. dele. E foi julgado que é mentira a versão dele. Sim. Então, assim, você que tá defendendo, você que acha que tem que ter versão, você põe a mão na sua consciência, ou se você não quiser pôr a mão na sua consciência, você enfia a mão no seu cu, uma de cada lado, e rasgue. Abra cada um por um lado e rasgue, sabe? Porque é inadmissível o que tá acontecendo com essa patifaria. Dá ódio, né? Eu fico num estado de olha, um frio desse me dá até calor, de ódio. Porque é inadmissível essas coisas, gente. Cara, é complicado. Eu não tenho nem muito o que comentar, não sei o Thiago. Não tenho o que falar. Há um tempo também apareceu um deputado, postou uma foto com ele, falando assim, tipo, toda história tem 2 lados, todas têm que ser ouvidas.
Poxa, por quê, sabe? Não tem o que Ela falar. já foi ouvida, né? Não é uma coisa assim que, ó, ele tá sendo julgado agora e ele quer trazer à tona aqui as provas que ele tem, ele quer mostrar. Tanto que hoje em dia se faz isso. Quando a Suzane matou os pais, ela foi no Fantástico da entrevista, tá certo, que ela é uma Exatamente. doidivana do caceta e aprontou aquela palhaçada lá. Os Nardoni foram pro Fantástico da entrevista. Todo mundo tem direito à defesa, inclusive em rede nacional, quando está sendo julgado. No caso dele, ele não está sendo julgado, ele já foi. Ele já A foi. versão dele já foi submetida a 2 júris, a versão dele já foi submetida a uma comissão de direitos humanos internacional. A versão dele já foi submetida ao Congresso Nacional, que fez uma lei. A versão dele já foi analisada, reanalisada, pintada de todas as cores e é mentira. É simples assim. Então você não tem que ouvir. Não existe outro lado. O outro lado já foi submetido a escrutínio público e é mentira. Então, ou você é um filho da puta, ou você tá mal informado. Mas agora você não vai mais ficar mal informado porque eu já te dei as informações, sabe? Então aí agora é cretinice sua mesmo, ficar defendendo esse cretino. O que a Record pretendia com isso, com essa entrevista? Ganhar dinheiro. Clique, visualização. É o jeito que os caras ganham dinheiro. Não, hoje em e dia, é o lado que eles Mira. defendem, né? Deus, Pátria e Família ali, é o lado que eles defendem. É isso aí. Eu acho que é mais a questão do dinheiro do que a questão de dar mais voz para o próprio discurso, assim. Ô Sandra, se eu fosse Em chutar ano de bem, eleição, assim, duvido muito. tem que ver também se, assim, se foi É a o quarto Record... poder, filho. TV é o Não, quarto tudo poder, bem. independente de qual Mas, nascer. assim, Imprensa é o quarto Tem poder. que ver se foi a Record, ou se foi uma afiliada dela também, entendeu? Era o Porque tem esse Cabrini. ponto. Foi o Era Cabrini. o Cabrini que ia fazer? Então, Pelas fotos que eu vi, era o Cabrini que tava ali entrevistando. então, acho que não Verifica tem aí, muita... dá uma bugada Foi aí. o Mas foi o Cabrini Cabrini. mesmo. Foi o Cabrini. Mas assim, de qualquer maneira, a gente tá vendo muita gente querer reescrever a história aos próprios olhos, sabe? A gente teve aquele guia do politicamente incorreto, tem a questão desse documentário maldito aí, a gente vê uma certa produtora criando um conteúdo mentiroso, que a gente tem que falar os nomes corretos, é um conteúdo mentiroso, que falta com a verdade. Falar que falta com a verdade, eu fico doido quando a galera usa faltar com a verdade no lugar da palavra de mentiroso. Mas enfim, não é esse o ponto. É o duplo pensar e a novilíngua, filho, de 1984. É novilíngua. Exatamente. Então, cara, eu só fico muito triste com tudo isso, sabe? Porque a gente poderia estar discutindo coisas muito melhores, muito mais evoluídas. Eu vi um debate recentemente da... Como que é o nome dela? As Travas da Vida. A Michelle, das Travas da Vida. Ela debatendo com 2 contra-abortistas. Era ela e mais uma pessoa contra... Tem um cachorro quase morrendo aí, hein, Sandra? É o Nick, meu filho, que ele fica cuidando da vida dos outros, ele fica cuidando da rua, ele é o xerife da rua, fica cuidando da vida dos outros cachorros. Então, aí eu tava vendo esse documentário e assim, tem uma coisa que não entra na cabeça das pessoas e que eu gostaria muito que entrasse na cabeça dessa galera mais ferrenha, sabe? Que é o seguinte, você ter a possibilidade de fazer algo não significa que você precisa fazer esse algo. Logo, se você tem a possibilidade de casar com uma pessoa do mesmo sexo, você não precisa se casar com uma pessoa do mesmo sexo se você não quiser. Se você tem a possibilidade de abortar, não significa que você precisa abortar, filho da puta. Não sabe? é obrigatório, né? Não vai ser obrigatório, não, filho. Não, então parece que... Sabe que parece que esse detalhe simples de ligação cognitiva não existe, sabe? Mas o Adriano, aí eu falando aqui como alguém que por quase 4 anos foi um evangélico com esse tipo de pensamento, dos meus 17 aos 21 anos. A Bíblia na cabeça dessas pessoas é a lei suprema. Na igreja que eu fazia parte, o sonho do pastor, isso foi no ano 99, 2000. Ou seja, numa época que não tinha rede social. E na época o pastor falava que o sonho dele era a mesma coisa que eu acharia, pô. É a Bíblia ser a lei acima da Constituição. Então, essas pessoas, não importa a questão de opinião, não importa se todos os argumentos lógicos que você dê para ser a favor que a mulher tenha a escolha de abortar ou não,
na cabeça dela não vai entrar, não vai. Uhum. Ela não vai entender. Essas pessoas, elas não entendem que é uma escolha, que todo mundo tem direito a fazer escolhas, entendeu? Porque é um preceito bíblico até. O livre-arbítrio, ele é um preceito bíblico. Você faça as suas escolhas. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Agora, quem determina o que Exatamente. convém ou não é você. Também é um preceito bíblico. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estado e religião não se misturam, entendeu? Então, assim, tudo o que eles falam a favor, na verdade, a Bíblia diz contra. Só que não entra na cabeça deles. O preconceito e essa vontade de viver numa teocracia onde porque assim, é uma veia ditatorial ali tão grande que ele quer que né? Que as pessoas que não são religiosas. Eu que penso diferente, né? Isso. Eu tenho que me submeter ao que eles acham certo. Eu não tenho o direito de pensar sozinho. Então, eu não tenho o direito de decidir o que me convém. Como Paulo disse, eu não tenho o direito de achar que eu só devo dar a Deus o que eu acho que é de Deus e a César o que é de César. Eu não tenho direito de ter estado separado de religião. Eu não tenho direito de tomar as minhas próprias, de ter o meu livre-arbítrio. Eles é que querem decidir por mim. Essa é a questão de hoje em dia. Sim. É bizarro como você vê essas pessoas assim. É completamente contra o aborto porque você não pode matar, né? É um mandamento, não matarás. Uhum. Mas no primeiro vídeo de um adolescente que rouba um celular no trânsito, o primeiro desejo do cara era que o motorista atropelasse e matasse aquela pessoa. Uhum. Exatamente. Você não Pra pode punir. matar enquanto é feto. É. Depois de nascido, foda-se. Não precisa ter comida, não precisa ter abrigo, não precisa ter pai, não precisa ter mãe, não precisa ter escola, nem posto de saúde, nem remédio. Não precisa ter nada disso. Nada. Não precisa ter saúde, esgoto, Público. tratamento de água, não precisa ter Uhum. nada disso. Depois que nascer. Depois que nascer é um foda-se. Aí Exatamente. teve porque quis, abriu as pernas porque quis. Isso, exatamente. Entendeu? Agora na hora de cuide. dar tava gostoso, né? Na hora de dar tava gostoso, na hora de cuidar não quer, sabe? É assim. Exatamente. Pra mulher, É. tá? Pra homem, tadinho. Sim. Ele pode não ter, ele pode fazer filho e não cuidar, né? Recentemente teve um vídeo da Tupá falando sobre contos eróticos da Idade Média, né? Ela leu, assim, contos escritos durante a Idade Média que falavam de sexo, é muito interessante para você ver como era a perspectiva da época. E eles acreditavam que só havia gravidez quando a mulher sentia prazer. Então, quando a mulher estuprada e engravidava disso, não havia condenação porque ela quis, ela gostou, por isso que ela engravidou. Não, mas e assim, a homossexualidade era absolutamente normal. Era absolutamente normal. Inclusive ela fala que sequer tinha esse termo, não era uma questão. Sim. Não existia, porque era Sim. o dia a dia ali, meu filho, sabe? Mesmo na Idade Média, já com a Europa, e quando ela até explica, né, que quando se fala Idade Média, você está se referindo especificamente à Europa e até mais sobre a França, eles não tinham, não era um conceito, não era um debate com quem você transava. Ele só tinha a questão assim de que que era o pecado da sodomia, que era o sexo que não era com a intenção de procriar. Mas isso poderia ser feito com um casal hétero. A questão era a intenção de procriar. Uhum. Não, e assim, também tem a seguinte questão. O racismo, o preconceito racial como nós temos hoje também não existia. As pessoas, elas pegam muito, mas naquela época também existia escravidão. Mas a escravidão daquela época era diferente. Geralmente era por dívida, era por uma coisa ou outra. Ela tinha um tempo, sabe assim? Muitas escravidões tinham um tempo. Você vai me servir por 20 anos, por 30 anos. E independia da cor ali, não, sabe? Às vezes o teu vizinho ia acabar virando teu escravo, às vezes por conquista, né? Quando um país invadiu o outro, escravizava a população. Por conquista, escravizava a população e tudo mais. Os judeus eram escravos no Egito, né? Sabido e tudo mais. Então,
Mas o conceito de escravidão, de servidão, na verdade, era diferente do que nós temos a partir aí do século XV, XVI, né? Mais ou menos. Acho que é 17, quando tem a primeira Revolução Industrial. Não, a escravidão por cor já começa, acho que 50 anos depois do descobrimento, se não me engano. Então é século XVI. Isso. Então, assim, a escravidão racial, ela vem só no século XVI, que você começa a ter você começa a implantar na cabeça das pessoas que pessoas de cores diferentes têm valores diferentes, sabe? Que elas não são humanos, porque simplesmente, elas não têm a mesma cor que você, ou a mesma cultura que você, que naquele caso da Europa era jogar merda pela janela na cabeça das pessoas embaixo lá na rua. Gosto sempre de lembrar. Não, e agora eu vou explodir a cabeça de vocês. Não existe nenhuma evidência de que os judeus foram escravos no Egito. Não tem? Não tem evidência nem de que os egípcios tinham escravos. Né, que eles falam que as pirâmides foram construídas por... foram... Não, então, não foram? Eram trabalhadores assalariados. Olha, não sabia. Isso já existe evidência arqueológica de que não eram escravos, né? Então me perdoem, pessoas, sou Tem burra. uma série no 3 Elementos onde eles passaram 1 ano fazendo um vídeo sobre o Egito Antigo, porque eles iam viajar pra lá, né, fazer vários vídeos lá, e tem alguns episódios que eles falam dessa parte, os judeus, ali, né, o povo que vivia na Palestina, nunca foram escravizados pelos egípcios, isso só existe na Bíblia mesmo. Mas os egípcios em si não tinham essa questão, não, porque gregos e romanos tinham. Quer dizer, eu não vou afirmar que eles não tinham escravos, mas as pirâmides não foram construídas por escravos, isso tem evidência arqueológica disso. Olha, não sabia. Gente, me desculpa, sou burra. Agora estou sabendo. Eu sempre achei. A vida inteira achei. De verdade mesmo. Mas aí, Thiago trazendo... Aqui tem informação, Rogerinho. Tem algumas pessoas desse podcast que são inteligentes. Exatamente. Não é o meu caso. Mas, meu filho, se fosse pra gente saber tudo, não precisava de 3 aqui, pra mais, né? Tem dia que precisa até ter mais. Mas, então, assim, muitas dessas coisas que nós temos, a noção de criança, por exemplo, de infância. A noção de infância é ali, ó, foi ontem que surgiu o conceito de infância. Casar por amor, escolher sua parceira ou seu parceiro, tá ali também, tá ali atrás. Foi ontem que isso aconteceu. Exatamente. Que isso começou a acontecer. Não se casava assim. Não era pra isso que servia casamento, entendeu? Então, é assim, é isso. Sim, é isso aí. Senhor Thiago, eu sei que o senhor também tinha uma matéria aí pra trazer. Fica à vontade aí pra trazer mais esse assunto. Vamos aí, vamos dar essa mudadinha aí pra... em matéria de ciência, né? Pode ficar tranquilo que, assim, se ficar muito feliz e ainda tiver um tempinho ali, eu vou conseguir estragar o final do episódio, tá? Não, vamos dar um jeito de terminar o episódio de Baixo Astral, vamos lá. É nossa missão. Nossa missão. A gente tem uma matéria aí, né, do Poder 360, Moderna, um laboratório americano, né? Moderna tem primeira vacina de RNA mensageiro contra gripe aprovada nos Estados Unidos. Aí o FDA, né, que é o similar da Anvisa nos Estados Unidos, aprovou a M-Flusiva, a vacina contra a gripe desenvolvida pela Moderna para adultos com 50 anos ou mais. O anúncio foi feito pela empresa nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2026. E aí, por que isso é tão foda? Assim, isso é muito foda. Porque como é que funciona uma vacina atualmente da gripe? A gripe, o vírus da gripe, o influenza, é um vírus que ele muta muito. Por isso que todo ano a gente tem que vacinar com a gripe com atualizações desse vírus. E geralmente as vacinas de virais são com o vírus atenuado ou o vírus inativado. Joga o vírus dentro do seu corpo vai identificar aquele vírus, aprender a brigar com ele e produzir anticorpos. Os anticorpos vão ficar circulando no seu sangue. Quando esse vírus vier de novo, vivinho da Silva, vivinho entre aspas, né, porque vírus não é um ser vivo, ele já vai ser identificado de cara e vai ser eliminado pelo seu sistema imunológico. Aí, como é que é a questão do RNA? Todo mundo tem células, né? Nós temos trilhões de células aí, e cada célula tem seu núcleo, onde fica o seu DNA. Só que esse DNA, ele é inacessível. Nada pode acessar o DNA. E nem ele vem para fora do núcleo das células. Para a sua célula produzir alguma coisa, ele joga um pedacinho da informação do DNA para dentro da célula, e que é o RNA mensageiro, coisa que a gente estudou na
na escola, né, no ensino médio tinha isso. E o RNA é mensageiro porque ele está trazendo uma mensagem dizendo o que é que aquela célula tem que fazer. Ele vai produzir uma parte do seu fígado, essa célula vai virar um osso, ou vai produzir alguma coisa para o seu corpo. E como é que um vírus atua no corpo quando ele passa do sistema imunológico? Porque o vírus, ele é uma molécula de RNA. Ele invade a sua célula e manda aquela célula produzir mais deles. E aí, como ele é um RNA, ele entra na célula, a célula entende como um RNA mensageiro e faz o que aquela molécula está mandando ela fazer. Entendi. E produz muito mais deles, a célula incha de vírus até que é o ponto que ela estoura. E solta aqueles milhares de vírus pro seu corpo que vão infectar outras células e é assim que você fica doente. Que vai fazer a mesma coisa, Isso. a mesma coisa. Isso. A vacina de RNA, ela faz a mesma coisa, só que ao invés de mandar produzir mais vírus, ela já produz o anticorpo direto. Ou seja, seu corpo não precisa aprender a lutar contra aquele vírus. A vacina já bota as armas dentro do seu corpo para combater. Entendi. Interessantíssimo. E isso faz com que seja muito mais rápido a resposta para combater, porque você tem... Porque todo vírus, ele tem uma pequena, minúscula partezinha dele, que é aquela parte que o seu corpo reconhece para combater. Uhum. Então, você não vai ter o tempo necessário para que o seu corpo aprenda a lidar com aquela partezinha do vírus. A vacina já vai fazer isso de cara. Então, o tempo de resposta é mais rápido. A produção de vacinas de RNA é muito mais rápida. Tanto é que a gente viu aí na pandemia de Covid como as vacinas foram produzidas mais rapidamente. Sim. A tendência aos casos de gripe, porque a gripe ainda é a doença que mais mata no mundo anualmente. As pessoas, qualquer resfriadinho que a pessoa pega, qualquer coisa que o pessoal fala, tô gripado. Você não tá gripado. Se você pega gripe mesmo, você para em hospital, febre, pode ser entubado. A gripe ainda é a doença que mais mata no mundo. Então, eu não sei se a gripe mata mais ou menos do que o câncer, mas mata muito ainda a gripe. Então, isso vai diminuir muito os casos de gripe desde que as pessoas se vacinem, né? É interessante, porque assim, esse é um negócio... Porque, assim, com essa tecnologia, a gente pode fazer várias outras, né? Isso. Porque uma vez eu vi, eu não lembro exatamente quem falando, não sei se foi o Átila ou se foi outra pessoa, falando que um problema do vírus HIV e da dengue também é que eles mutam muito rápido. Muito rápido. Então, o vírus que estava em você, quando você me infecta, ele já muda dentro de mim e aí não tem como você fazer uma vacina. O corpo aprende a lutar contra aquela variante, só que aí já mudou, já não pega mais. Já mudou para outra, não tem como, né? E o mais bizarro, né? O vírus HIV, ele ataca as células do sistema imunológico. Então, é uma perda total mesmo. É uma desgraça, né? É uma desgraça. Tanto é que, geralmente, as pessoas não morrem em razão do HIV. Não. Como ela destrói seu sistema imunológico, HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? E você morre de um resfriadinho. Você morre de nada. Qualquer outra pneumonia, coisa, né? Mas aí, assim, então essa tecnologia pode ser que consiga fazer esse tipo de coisa, porque se ela manda a mensagem exatamente, porque se ela, ela tem um alvo, ela manda a sua célula fazer aquilo, é mais... Eu acho que é uma tecnologia que deve ser mais fácil de treinar o corpo para vários tipos de vírus, né? Ao invés de você colocar, esperar treinar, aí o vírus muta, que nem foi com a Covid, por exemplo. A gente tomou, depois teve que tomar outra, depois teve que tomar outra. Eu não sei se com você... certeza, com o tempo, a gente vai ter mais frequência nas vacinas da gripe. Outras doenças também, com certeza, com o passar do tempo vão Porque ser... o RNA é uma tecnologia, né? Não é uma tecnologia para se fazer a vacina. E é algo que você já tem, né? Suas células têm RNA, sabe? Uhum. Então, não, é uma coisa assim que não vai ter, digamos assim, contraindicação. Porque um vírus pode causar... As vacinas com vírus podem causar reações, podem causar os sintomas da doença em si. E a vacina de RNA... Isso é que é foda. Porque... Você tem pessoas que pegaram a Covid, por mais que seja minúscula, você tem pessoas que pegaram a Covid por tomar vacina. A dengue teve 2 casos de morte que ainda está sendo investigado por conta da vacina.
uma vacina de RNA é livre disso, porque ela não é o vírus. É uma coisa que teu corpo não vai reconhecer como estranho. Exatamente. Tá muito foda isso, cara. Muito foda. Eu não sei se você se lembra, Thiago, quando que foi a primeira vez que usaram uma vacina de RNA? Eu acho que foi na do Covid, não foi? Eu não sei dizer exatamente qual foi, mas eu acredito que foi também, porque o Covid, né, o coronavírus em si, né, que o Covid é o nome da doença, né, mas o coronavírus, o vírus... O SARS-CoV-2-19, lá que é o de 2019, que deu a pandemia. Isso. Ele, alguns anos antes, se não me engano, 2011, 2012, alguma coisa, você já tinha tido uma epidemia de coronavírus no Oriente Médio, que foi conhecido como a MERS. Sim. Que era... o MERS é de Oriente Médio e tal, uma coisa assim. E aí, desde então, já estava se estudando o desenvolvimento de vacinas para o coronavírus. E, obviamente, como atingia muito pouca gente, na época ia devagarzinho, então você já tinha tido epidemia de coronavírus no Japão também, mas Exatamente. Pesquisas sendo desenvolvidas devagarzinho. Quando você atingiu o mundo inteiro, virou pandemia, aí você vê o laboratório, o primeiro laboratório que desenvolver a vacina vai ganhar dinheiro infinito, né, vendendo essa vacina para todo mundo. Então você teve uma correria de todo mundo colocando milhões e milhões na pesquisa para sair o produto mais rápido. E aí por isso que a gente também contribui para a vacina ter saído tão mais rápido. Mas ela não foi desenvolvida tão rápido. A pesquisa com coronavírus já existia há década. É isso. E a de RNA também já vinha sendo... Isso. A tecnologia de RNA para vacina já vinha sendo desenvolvida. Só juntou a fome com a vontade de comer. Vamos juntar esse vírus que está sendo estudado com essa tecnologia que também já está sendo estudada e vamos ver se dá certo. Inclusive, eu acho que ela falou Tanto que nem todas as vacinas de Covid são de RNA, que foi aí quando nasceu o sommelier de vacina, né? Que começaram a questionar, mas qual laboratório foi essa vacina? Exatamente. Aí agora, quando saiu essa notícia do vírus de RNA, tinha comentado gente falando, vacina de RNA, tô fora. Meu Deus, velho. Como? Tô caralho. E o que mais louco, que eu queria, assim, entrar pela rede de computadores, sair no celular da pessoa. Cara, o que é RNA? Só me fala. Se você souber o que é, eu vou embora e aceito o seu argumento. Nossa, você é uma pessoa tão melhor do que eu, porque a hora que você falou, eu tenho vontade de entrar pela rede, sair pelo celular da pessoa, eu já pensei em dar um tapa na cara dela. Então, assim, você é uma pessoa muito... Eu queria sair na cara dela, assim, ó, e voltar pra dentro do celular. É a mesma coisa que eu pergunto, na verdade eu não pergunto, eu pergunto internamente porque eu não quero estender a discussão quando alguém fala mal do comunismo. Fala mal, tem que ser muito... chegar e perguntar, vai, pelo menos me fala, o que é comunista? Se tu me explicar corretamente, eu aceito você ser contra. Se você pelo menos souber o que é. O problema é que a maior parte das pessoas não sabem o que é, elas têm uma visão do que disseram pra ela que é. É o fantasma. Mas ela mesma não sabe o que é. O fantasma. O que é comunismo? É aborto, mulher tatuando borboleta e pintando cabelo de azul. Essa da borboleta. Se eu fosse mulher, olha, não, mas coloca uma na testa, mulher? Filha, porque você vacina contra o homem escroto. Nossa. É vacina contra Red Pill. Vacina contra Red Pill. Agora, falando em vacina, deixa eu só aproveitar, meu povo. Aqui em São Paulo, a gente tá tendo um surto de sarampo. Exato. E a vacinação pra pessoa, mesmo que você já tenha tomado, vá tomar a dose de reforço no posto de saúde mais próximo da sua casa. Se você tem entre 6 meses e 59 anos, por favor, principalmente capital, né, cidade de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo? Não tenho ideia. São Bernardo? Eu acho que é São Bernardo. Tá? Mas, enfim. E se você tiver com alguma vacina atrasada, vai no posto de saúde também, coloca essa porra tudo em dia, faz favor. Aquele vergonha na sua cara. Como pode a gente ter conseguido trazer de volta uma doença que já estava erradicada? Eu fico de sarampo, gente, abismado com o tempo de voltar a ter poliomielite, varíola. Sim, pode. Sim, é possível. É possível. Olha, se eu não entendo nada disso, eu fico pensando como é que pode, que o Thiago deve ficar assim muito pistola, porque é da área dele, química e essas coisas, é tudo eu assim, porque quando acontece esse tipo de coisa da Maria da Penha, eu fico, que eu quero me rasgar, sabe? Nossa. De ódio. Então eu imagino que, assim, as pessoas tomando detergente ou trazendo sarampo de volta te deixa muito revoltado, Thiago. Não, eu estudei química industrial e, assim, o meu TCC foi produção de água sanitária, né? E aí, quando eu peguei aqui, minha esposa misturando água sanitária com açúcar pra lavar roupa, eu quase tive um infarto, assim. Porque
Eu fico louco com o pessoal misturando produtos de limpeza. E aquele povo que fala assim, pá, não, você quer limpar bem a casa, coloca vinagre, que é ácido, com bicarbonato de sódio. Que vai dar. Mas você anula, criatura, você não aprendeu isso na quinta série? No máximo você está prejudicando a camada de ozônio, porque você está produzindo gás carbônico. Adrian, tem gente que mistura o Vanish, aquele produto Vanish lá de embranquecer as roupas. É percarbonato de cálcio aquilo. Ele é excelente para embranquecer as roupas, mas tem gente que mistura com vinagre para tentar lavar melhor a roupa. E aquilo cria simplesmente o mesmo gás que era usado nas câmaras de gás no Holocausto. Olha que merda. É extremamente tóxico, cara. Nossa Senhora. Cara, é por isso que eu falo. Uma vez eu tava conversando com isso com uma amiga minha. O meu piso é branco. E aí eu compro flotador, eu compro sabão de querosene e tal, não sei o que, isso aqui. Ele compra umas fibras para esfregar. E aquelas buchas mágicas, sabe? Como é que é? Esponja mágica, que é melamina. Acho que é esse o nome do negócio. Muito boa pra limpar também. Mas, e ela fala assim, porque eu misturo tal coisa. Eu falei, filha, se alguma coisa na sua casa não pode ser limpa com uma água sanitária, mude de casa. Porque ela nunca mais vai poder ser limpa. Não adianta você querer deixar mais branco. A roupa não fica branca com água sanitária. Joga fora. Faz pano de chão, faz alguma coisa, porque ela não vai ficar. Você conseguiu, destruiu. Inclusive, eu vou recomendar aí, quando esse episódio for ao ar, já estará no ar o Dragões de Garagem dessa semana, onde foi um episódio sobre lavar roupa, em que eles falaram sobre o histórico de como se lavou roupa ao longo da humanidade e a mudança dos tecidos, né, que causou também a mudança na forma de se lavar roupa. E é muito legal isso, na questão do uso de produtos de limpeza nas roupas e como estraga as roupas justamente por esse uso totalmente enlouquecido. Cara, é trend no Instagram da pessoa dizendo, a embalagem diz para diluir uma tampinha em 1 litro d'água. Aí a pessoa dançando assim, jogando água sanitária para todo lado, sabe? Mano, e é muito doido porque a água sanitária sozinha não age. Ela só gera um gás que vai matar você, não o que tá no chão. Ai, Deus do céu. É complicado, viu, gente? Cada coisa que a gente... deixa eu só falar também, então já que nós estamos falando de limpeza, que eu sou louca desse negócio. Gente, o desinfetante, que o Thiago falou assim, não vai matar tanto. O desinfetante, quando você for usar o desinfetante, primeiro desinfetante a gente não usa só no show, é para desinfetar. Você usa em tudo que você quer desinfetar. Segundo lugar, não joga o desinfetante no chão sujo, não, porque vira uma meleca, seu chinelo começa a fazer chileque. Limpa primeiro, limpe o seu chão com sabão. E o desinfetante, assim como a água sanitária, tem que ser diluído também. O desinfetante, ele até funciona sozinho. Só que ele é muito concentrado, então vai ficar um cheiro extremamente forte, vai ficar melequento, desse jeito aí. Ele tem que ser diluído também. Então, por quê? Porque esse cheiro dele é essência e é óleo. Aí você passa ele no chão sujo. Fala, chão sujo. Fala aí. Chão sujo. Chão sujo. Chão sujo. Você vai jogar no chão sujo, ele vai misturar com a poeira do chão. O óleo que tá dando cheiro ali da fragrância vai misturar com aquela porcaria daquela poeira que tá no seu chão. Aquilo vai virar uma melequeira, vai virar uma imundícia, vai virar um encardimento. Minha filha, depois não adianta você ficar tentando se matar com água sanitária, porque não vai sair. Você aprenda, por favor, jogue um sabão nesse chão. Mano, nessas loucuras, eu queria falar aqui de só pra gente comentar, dar uma risadinha, que aproveitando a galera que é louca aí, né, da conspiração, Lula é um clone para 12,5% do eleitorado, mais que os 8% da Terra plana, ou seja, 12,5% do eleitorado brasileiro acredita que Lula é um clone. Mas para 4,5% dessas pessoas, Terra plana já é demais. Não, aí exagerou. Lula ser um clone bem, mas Terra plana não. Terra plana não. O mais legal é que esse povo nem sabe como que é gerado um clone. Eles acham que é que nem aquela... Não tem aquele filme do Hugh Jackman? Que ele... Isso, da máquina lá que copia. Isso, ele é mágico, ele é ilusionista e tal. E aí, eles acham que um clone vai sair do mesmo jeito que o outro. Não vai precisar de uma barriga, não vai precisar de você aprender a andar. É exatamente igual. O povo nem sabe. Todos aqui vão lembrar dos anos 90, quando surgiu a notícia da Dolly lá. O primeiro clone animal já feito. Sim. E a gente achava assim, meu Deus, que ciência maluca e
tal, e a gente projeta, caraca, 2020 a gente vai estar com carro voador, clones, ciência absurda. Que, cara, a gente hoje em dia tá nesse ponto, velho. Quando alguém fala que a Terra não é plana, a gente já agradece. O povo tá bebendo. Não, mas você sabe que você me chamou a atenção agora, e é verdade, Thiago, como a gente era entusiasta da ciência, né, até, sei lá, 25 anos atrás. Por aí. Como a gente era entusiasta da ciência. Veio a Dolly, veio... O que mais que foi? Veio aquele negócio das partículas lá... lá na Suíça, lá, não sei. O LHC. Mas eu acho que é aí que começou a desandar, porque foi quando resolveram sensacionalizar como se fosse a partícula de Deus no LHC. Então... O LHC, ele tinha a possibilidade de criar um buraco negro que engoliria a Terra. Sim. Essa era a notícia da época, né? Essas eram as notícias da época. A partícula de Deus, né, que é lá o bóson de Higgs, eles chamaram disso, né? Mas, assim, isso só na imprensa, sabe? A própria galera cientista não fazia isso. A galera cientista que estudou e comprovou a existência do bóson de Higgs, que é um puta descobrimento científico também, não fizeram como a cientista brasileira que chamou de molécula de Deus, né? Eu ia falar exatamente isso. Exatamente. Que, diferente de uma cientista brasileira que chama uma molécula de Deus, nenhum cientista da época disse que essa era a partícula de Deus. E nem quando criaram a Dolly também falaram que estavam bancando Deus. Olha, agora estamos igual a Deus, nós criamos vida. Também quem criou a Dolly também não falou isso. Inclusive, recentemente, né, algum canal de imprensa aí enfiou o pé na bunda, né, e botou assim que X pessoas que tomaram a medicação lá da molécula de Deus morreram, sendo que a morte deles não tinha nada a ver com... Não, e dentro da matéria, a manchete é assim, tantas pessoas morreram depois de tomar como é que é o nome do negócio lá? Polietanolamina, se eu não me engano. Polilaminina. Polilaminina. Tantas pessoas morreram após tomar polilaminina. Aí você abre a matéria e tá lá, mas nenhuma delas foi por causa da polilaminina. Aí eu mandei lá no grupo. Mas não existe relação entre a morte e a Aí eu mandei lá no grupo. grupo. Se não tem relação, por que porra existe essa matéria? Por que... Clickbait. É pra caça-clique. É literalmente caça-clique. Aí começa assim, dessa patifaria, termina em criança morrendo por sarampo. Exatamente. É assim que... É esse o caminho. Exatamente, é isso. Entendeu? Mas foi que nem quando aconteceu, é parecido, mas um pouco diferente. Quando a galera da CIA foi lá pro Oriente Médio, onde o Osama Bin Laden tava... Afeganistão. Isso, no Afeganistão, e eles entraram como se fosse um grupo de vacina para poder tirar o sangue das pessoas para saber, através do DNA, se os parentes, se o Osama Bin Laden estava naquela região, para conseguir matar o cara, né? Porque ele foi a única pessoa que realmente atentou contra o Império estadunidense. E isso causou um problema desgraçado naquela região, porque ninguém mais quer tomar vacina, porque eles acham que é a CIA tentando coletar o sangue deles, tá ligado? Então, tipo assim, como que uma coisa relativamente pequena causa um estrago gigantesco? E esse é o caso. Começa com uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, de que, porque essa vacina foi feita muito rápido. E não foi. Não foi. Não tem discussão, sabe? Na época da pandemia falou, nossa, fez a vacina em 1 ano. Não, filho da puta. Tinha muita gente estudando essa porra antes, só mudou o vírus. Décadas. Entendeu? Só fez uma pequena correção ali. É a mesma coisa que falar que assim, o Windows 11 que a gente hoje pulou do Windows 95, seu filho da puta. Fizeram muito rápido o Windows 11. Sabe? É isso que me deixa doido da cabeça. A IA, né? A IA de hoje, ela surgiu do nada também. Do nada. Do nada. Hoje em dia a gente vê filmes sendo feitos que nem o Avatar, assim, mas surgiu do absolutamente nada. Sim. Pulou do stop motion. De tecnologia, né? Pulou do stop motion pra Vingadores. Sim. Então, essas coisas assim. É engraçado que você vê Senhor dos Anéis hoje em dia, dá pra você ver. Na época a gente nem via nada, né? Hoje em dia você olha pro Senhor dos Anéis e você vê, assim, os recortes do fundo. Não, se você tenta ver Jurassic Park em 4K, toda a parte de dinossauros de CGI tá gritando assim na tela. Muito interessante. Não tem como. Não, eu vou falar pra vocês. Eu assisti recentemente Senhor dos Anéis.
A Sociedade do Anel. E comecei a assistir As Duas Torres, mas não terminei. E, cara, ainda envelheceu muito bem o filme, Não, sabe? muito bem, O filme bem. é maravilhoso. A Envelheceu trilogia. bem pra caramba, sabe? Nossa, é obra-prima, é um milagre. Aquela- Todos também são um Aquela milagre. parte que eles acabam de entrar ali nas minas de Moria, que eles têm o primeiro embate contra os goblins ali, e aí tem aquele monstro gigantesco de CGI. Balrog. Não, antes do Balrog ainda. O Troll. Que tem aquele troll gigante. Tipo assim, ainda tá um CGI bem feito. E, pô, é um filme de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Não, mas o que quando eu digo assim que não é porque é feio. Quando eu digo que você nota, é porque tem coisas que você vê hoje, e naquela época você assistia e você não conseguia ver. Ah, sim. Como hoje você assiste Vingadores, hoje não, né? Já tem. Quantos anos tem? Já tem algum tempo já. Endgame aí. Nossa senhora, Nossa, tem uns já anos, tem tem uns bastante anos já, hein? tempo, Já tem bastante tempo já. Tem uns o anos já. Endgame. Mas quando você via Vingadores, você não conseguia ver, Sim. porque a tecnologia já tinha evoluído. Mas quando você olha Senhor dos Anéis, naquela parte que eles estão correndo do Balrog lá nas escadarias, por exemplo, Uhum. você é muito perceptível o CGI, assim. O que é? Eu lembrei agora que você falou que eles estão correndo do Balrog. Tem um momento que eles estão literalmente correndo do Balrog entre a parte interna ali do coisa. Cara, é muito feio, fake, não tem... Você vê que não tem peso, sabe? O bonequinho. Mas mas isso é é um tudo bonequinho. do primeiro. Isso é tudo da Sociedade do Anel, que teve Da Sociedade do menos Anel. investimento mesmo. Tanto Sim. é que a primeira vez que o Gollum aparece lá na Sociedade do Anel, também nas Minas de Moria, você vê que é um bonequinho de CGI horroroso. Exatamente. Quando o sim. Andy Serkis começou a fazer a parte das Duas Torres, aquilo é maravilhoso até hoje. Pô. Exatamente. É muito diferente. O Andy Serkis, a cara do Gollum no primeiro, que é quando ele lembra, que ele conta, né, como é que o Gollum surgiu. Quando ele conta lá na frente, quando o Gollum revive dentro da cabeça dele a própria história, né, que daí já aparece o Andy Serkis, que é quando eles encontram o anel. E como ele vai envelhecendo, quando ele vai se autodestruindo, ficando daquele jeito. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, na época que a gente viu, a gente não prestava atenção. Era tudo perfeito. A gente vê agora que a tecnologia é outra, é muito evoluída. Sim. É a mesma coisa das vacinas. Não surgiu agora isso. Isso vem se aprimorando há décadas, há muito tempo, né? É isso aí. Meu povo, até tinha coisa pra comentar sobre a política nacional, que aconteceu um monte de coisa essa semana. Mas eu não tô afim não, na moral, assim. Eu acho que quem quiser saber mais sobre política aí, tem outros podcasts que falam sobre o assunto. Política a gente vai levar até novembro. Olha, eu tenho muita fofoquinha guardada. Tô aguardando aí, ver se uma hora ou outra vai surgir esse podcast sobre fofoquinha. Então, por enquanto eu tô nessa. Então, meu povo, vou falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico, que nós chamamos aqui de e-mail, que também é a nossa chave Pix, que é comentaristapod@gmail.com. Eu não estou em nenhuma rede social, na verdade estou em uma rede social, mas meu perfil é completamente fechado e vocês não vão achar o meu perfil porque o nome que tá lá não é meu nome, diga-se de passagem. Mas, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria, senhora Sandra Maia? Encontram lá no Blue Sky, embora eu esteja muito ausente, muito tempo, desde que terminou o BBB, no @Sandra Maia, com Y e H no final. É isso aí. E, por último, mas não menos importante, senhor Thiago Miro, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Mas aí, Thiago Miro no Instagram é basicamente a única rede social que eu... Na verdade, é a única rede social que eu quero que as pessoas me achem, né? Que eu até uso outras, mas não posto nada, é só pra observar mesmo. Justo. É isso aí. Meu povo, eu agradeço imensamente Vossas Senhorias por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau.